pessoal, sou o professor Daniel, vou dar uma aula de matemática agora do 7º ano. O conteúdo que a gente vai trabalhar aqui vai ser o conteúdo de razão e proporção, ênfase na parte de proporção, porque razão você já viu. Mas não custa nada lembrar. Pessoal, o que é uma razão? Em uma palavra, já falei. Deu tempo de lembrar, né? Razão é uma divisão. O que é uma proporção, professor? Agora também, definição de uma frase. É uma igualdade de razões. Razão, divisão. Então, no final das contas, uma proporção é uma igualdade de duas divisões. Na hora que eu divido duas coisas e digo que aquelas coisas são iguais, eu criei uma proporção. No próximo slide, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês das noções gerais dessa parte de proporção. Isso daqui, como eu já falei, é uma razão, divisão de A por B. Na hora que eu digo que duas razões são iguais, A dividido por B é igual a C dividido por B, eu criei uma proporção, uma igualdade de duas razões. Aqui, eu tenho alguns exemplos de razões que vocês já viram. Velocidade, que razão é? É a distância dividida pelo tempo. Quanto mais eu ando em menos tempo, maior é a minha velocidade. Porcentagem é o valor que eu quero dividido por 100. Porcentagem, por 100, dividir por 100. Escala é a dimensão do desenho, do mapa que você fez e a dimensão real. Cada centímetro do mapa equivale a uma distância real. São todos esses exemplos de divisões, ou seja, razões. Mais uma, densidade demográfica. Professor, o que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por metro quadrado de uma região. É o quanto você tem de gente naquele espaço. Então, é o número de habitantes, como eu já falei de gente, e eu falei de espaço, área. Número de habitantes dividido pela área. Pessoal, se eu tiver aqui, agora na parte de proporções, eu tenho a propriedade fundamental das proporções. Que é o quê? É os meios pelos extremos. Então você vai multiplicar em cruz. A famosa multiplicação em cruz acontece por quê? Porque você tem uma igualdade de duas razões. Então você fica com A vezes D igual a B vezes C. Professor, como foi que ele passou dessa parte de cima para essa parte de baixo, multiplicando em cruz? Mas por que, professor, que multiplica em cruz? Pronto, pessoal, é muito fácil. Vamos olhar para cá e fazer de cabeça junto comigo. Se eu pegar esse B que está embaixo aqui do A e eu multiplicar e dividir pelo B, eu vou estar multiplicando por quanto? Por 1, né? Então, B dividido por B é 1. Se eu multiplico por 1, eu não altero o valor do meu resultado. Uma vez qualquer coisa é ela mesma. Então, vamos multiplicar e dividir por quem? Esse lado daqui primeiro, pelo D, o A e o D. Quando eu multiplico e divido por D, o que vai acontecer? Vai aparecer um D aqui em cima multiplicando. Quando eu multiplico e divido por B, vai aparecer um B aqui em cima multiplicando. Aí você vai chegar nessa parte aqui, AD vezes BC. E quem é que vai ficar embaixo, pessoal? Olha que legal, vai ficar o D que eu multipliquei e dividi e o B que eu multipliquei e dividi. E quando eu multiplicar e dividir o de cima, vai dar esse daqui. Quando eu multiplicar e dividir o de baixo, vai dar quem? Vai dar B vezes D. Nas duas. Nessa primeira, nessa segunda. Se o MNC delas é igual, B vezes D, é porque as de cima também são iguais. MNC, lá de trás. Aí aqui eu vou ter na ordem alfabética. A, B, C, D. Então, produto dos meios pelos extremos. Por isso que a gente usa essa frase. Mas no final das contas, professor, na prática, multiplica em cruz. No próximo slide, a gente vai estar falando da primeira propriedade fundamental. Qual é a propriedade fundamental que a gente vai ter? Você vai ter esse textozinho e você vai ter esse daqui. Quando eu tenho uma igualdade de duas razões, A dividido por B, C dividido por D, A mais B, o de cima mais o de baixo, vai ser igual ao de cima mais o de baixo do outro lado, dividido pelo A ou pelo B.
Tanto faz você dividir por A ou você dividir por B. E você tem a segunda propriedade fundamental que diz a mesma coisa, só mudando o sinal. Do mesmo jeito, tanto faz dividir por A, tanto faz dividir por B. Pessoal, na parte seguinte, no próximo slide agora, eu vou estar fazendo para vocês a demonstração dessa propriedade que eu acabei de falar, que não tem no livro de vocês, tá bom? Como é que a gente, a partir disso, consegue chegar nisso? Está aqui o meio do caminho que eu vou explicar para vocês. E o que eu fiz foi muito simples. Eu só somei um dos dois lados. Pessoal, pensem comigo. 5 é igual a 5. Se eu boto um dos dois lados, fica 6 é igual a 6. Então, na hora que você faz a mesma coisa dos dois lados, você não muda o fato de continuar sendo igual. Ele continua igual. Mudou o número? Mudou, mas ainda é igual. Então, na hora que eu coloco um dos dois lados, o que eu faço, professor? Eu lembro que embaixo do 1, quando não aparece nada, tem 1. Foi só isso que eu fiz daqui para cá. Não tinha nada, coloquei 1, para lembrar vocês. Depois, MMC. MMC de quem, professor? Do 1 e do B. Do outro lado, do 1 e do D. Como é que faz o MMC, professor? Já ensinei, bem rápido. Multiplica em cruz. E depois multiplica os dois de baixo. Tá ali, ó. Multipliquei em cruz. 1 vezes D, 1 vezes A, 1 vezes B aqui embaixo. Do outro lado, professor, a mesma coisa. 1 vezes D, 1 vezes C, 1 vezes D. E agora, professor, 1 vezes D é B. 1 vezes A é A. 1 vezes D é B. 1 vezes C é C. 1 vezes D é B. 1 vezes D é D. Pronto, tá aqui. Então, saí dali para cá. A única coisa que eu fiz, botei um dos dois lados e calculei o C. Só isso. Não tem segredo nenhum você achar isso. Professor, só que lá tinha dizendo que eu podia mudar esse B por esse A. Pode. Pessoal, troca a ordem. Em vez de você escrever A sobre B, escreve B sobre A. Pronto, no final aqui vai aparecer um A. E você vai fazer a conta exatamente igual. No próximo slide, eu vou estar trabalhando com vocês alguns exemplos de questão, tá bom? Eu perguntei aqui, ó, encontre o termo desconhecido daquela proporção ali, ó. 3 dividido por 4 é igual a 6 dividido por x. Pessoal, produto dos meios pelos extremos ou multiplicação em cruz. 3 vezes x tem que ser igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 3 vezes x é 3x. Como é que resolve isso daqui? Divide dos dois lados pelo inverso desse número. Então, esse 3 está multiplicando, eu faço o contrário toda a vida. Se ele está dividindo, eu multiplico. Se ele está multiplicando, eu divido. Divido por quem? Sempre por ele mesmo. O cara que acompanha a letra e a operação contrária. Então, é 3 dividido por 3 de um lado e 24 dividido por 3 do outro. Esse é o famoso passa o 3 dividindo. Não é que você passou o 3 dividindo. É que você dividiu dos dois lados por 3. E 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x é o próprio x. 24 por 3 é 8, tá bom? Isso daqui que eu acabei de fazer também é chamado de quarta proporcional. Pessoal, se eu perguntar uma questão para vocês, calcule a quarta proporcional de 3, 4 e 6. Como é que você arma a conta? Assim. 3, 4, 6 e o valor desconhecido que é o x. No próximo slide, pessoal, eu vou estar falando para vocês agora da terceira proporcional. Aquela é a quarta proporcional e agora eu vou falar da terceira proporcional. Terceira proporcional de A e B. Vai ser praticamente igual, pessoal. Qual vai ser a diferença? É que esse B que aparece aqui embaixo, ó, ele vai aparecer tanto embaixo da primeira quanto em cima da segunda. E isso vai acontecer sempre. Então, A dividido por B vai ser igual a B dividido por x, que é o valor que você não conhece. No próximo slide, pessoal, eu vou estar fazendo para vocês ó, um exemplo, tá bom? Eu quero a terceira proporcional de 10 e 30. Como é que eu vou montar? 10 e 30. Então, 10 é o primeiro, 30 é o segundo. E eu já sei que na terceira proporcional, esse cara aqui vai aparecer igual aqui em cima. Então, já montei as minhas duas razões. Tem a primeira, 10 por 30. Tem a segunda, 30 por x.
Agora eu tenho uma igualdade, eu multiplico em cruz. Multipliquei em cruz, 10 vezes x, 10x. 30 vezes 30, 900. E agora, professor, divide dos dois lados por 10. 10 por 10 vai dar 1. 1 vezes x é o próprio x. 900 por 10 eu só vou cortar um zero, x é igual a 90. Acabou. Pessoal, agora no próximo slide com vocês, eu vou estar falando um pouquinho de grandezas direta e inversamente proporcionais, tá? Eu vou explicar aqui para vocês um resumo básico do que é uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Se eu tiver x e y diferentes de zero, por que eu preciso desses dois números diferentes de zero, professor? Porque eu nunca vou dividir por zero. E eu posso tanto colocar em cima como colocar em baixo. O resultado dessa divisão vai ser o que a gente chama de constante. Professor, o que é constante? Lembra que proporção é uma igualdade entre razões? Então eu posso dizer, 1/3, 1 dividido para 3, é igual a 2 dividido para 6. É igual a 4 dividido para 12. É igual a 8 dividido para 24. São todas proporções, igualdade entre razões. E esse número, que é o resultado da divisão, a gente chama de K, de constante de proporcionalidade. E eu digo que as duas grandezas são diretamente proporcionais quando, na medida que uma aumenta, a segunda também vai aumentar. Tá bom? No próximo slide, eu vou estar falando um pouquinho para vocês desse exemplo que eu acabei de dar, só que com números. Então, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Eu digo que 4 dividido para 8 é a mesma coisa que 1 dividido para 2. Se vocês fizeram na calculadora, vocês vão ver que é. Como essas duas coisas são iguais, tá bom? Elas são diretamente proporcionais. Tanto essa, o 4 ele é diretamente proporcional com 1 e o 8 é diretamente proporcional com 2. Por quê? Porque quando eu executo a proporção, a igualdade entre razões, e eu olho que o resultado da minha razão deu 0,5, essa é a minha constante de proporcionalidade, tá bom? Todas essas razões equivalentes que eu fizer, que já foi conteúdo inclusive, que eu estiver calculando até o final da conta, vai ser sempre 0,5. Como é que a partir dessa eu crio outra? Multiplico em cima e embaixo pelo número que você quiser. No próximo slide, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho com vocês agora de maneira mais geral, de proporção, tá? Quando for diretamente proporcional, vai ser isso que eu falei. Todas essas divisões que você estiver fazendo, de 1 até n, professor, o que é esse n? Já falei. Quando eu não sei qual é o número, eu utilizo uma letra. Essa letra simplesmente quer dizer que uma hora vai acabar. E esse número de baixo eu estou contando. Primeiro y, segundo y, terceiro y, quarto y, uma hora acaba, só que eu não sei aonde. A mesma coisa aqui no x. Todas essas divisões aqui são iguais ao mesmo número. Aquele 0,5 que eu dei o exemplo, o número pode mudar, mas na hora que eu fizer essas divisões, todas vão dar o mesmo resultado. E quando isso acontece, é porque elas são diretamente proporcionais. Professor, se tem direto, tem inverso. Inversamente proporcionais, agora você vai pensar, se diretamente proporcionais eu estou fazendo divisões, então inversamente proporcionais eu vou fazer o inverso. O inverso da divisão é uma multiplicação. Então eu vou dizer que elas são inversamente proporcionais quando a multiplicação delas for sempre igual ao mesmo número. 1 vezes 2 vai dar 3. Eu posso fazer outra multiplicação que também dê 3. Trocando, por exemplo, 1 vezes 2 não, aliás, 1 vezes 3. Eu posso trocar a ordem e fazer 3 vezes 1. Tá bom? Então, sempre eu vou querer que seja uma constante de proporcionalidade. O mesmo número. E aqui eu tenho as propriedades. Essa propriedade aqui, eu já trabalhei com vocês. Então, eu mostrei como é que eu saio daqui e chego nessa daqui. Tá bom? E eu vou ter mais essas duas propriedades aqui, tá bom? Vamos para o próximo slide, pessoal. No próximo slide eu vou estar falando da demonstração dessa propriedade aqui, que vocês vão olhar do slide anterior e vocês vão confirmar qual é. Como é que eu consigo criar ela, professor? É muito simples.
Pega essa primeira igualdade aqui, primeiro, sempre comece de uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. O que é uma razão? É uma divisão. Então, o que é uma proporção? Uma igualdade de duas divisões. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo quociente. Qual vai ser o quociente que eu vou escolher? A dividido por B. Então, A dividido por B de um lado, A dividido por B do outro. E olha como já aparece direto. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. AC, BC, porque a ordem da multiplicação não vai alterar o valor do resultado. Então, pronto, pessoal, isso daqui foi a demonstração dessa propriedade. Agora aqui, no próximo slide, eu vou estar trabalhando com vocês duas grandezas, direta e inversamente proporcionais, de novo. Só que a outra eu vou estar falando para vocês, que ela é dita diretamente proporcional, quando na medida que uma sobe, a outra também sobe. Foi o que eu falei agora há pouco. No próximo slide, pessoal, eu vou estar trabalhando com vocês um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Quais são as grandezas que eu estou trabalhando aqui nesse exemplo? Eu estou trabalhando a grandeza tempo. O que é a grandeza, professor? É tudo que pode ser medido ou mensurado. E eu estou trabalhando quantidade de parafuso. Vamos supor que em uma loja ou em uma fábrica eu estou produzindo parafusos. Então, em 1 minuto eu produzo 10. Em 2 minutos eu produzo 20. 3,30, 4,40, 5,50. Note, o tempo subiu e a quantidade de parafusos subiu. Isso significa que essas duas grandezas, tempo e parafusos, são diretamente proporcionais. Na hora que uma sobe, a outra também vai subir. No próximo slide, pessoal, eu vou estar falando agora para vocês grandezas inversamente proporcionais. Como eu disse, ó, lembra, qual é o exemplo da direta? As duas vão subir. Se é inversa, é porque uma sobe e a outra desce. Inverso. Direto, as duas sobem, as duas descem. Inverso. Entenderam? Então, no próximo slide eu vou estar dando exemplo de o que é uma grandeza inversamente proporcional, que vocês têm o tempo inteiro no dia a dia de vocês, que é a velocidade e o tempo. Onde é que eu vejo isso daqui direto, pessoal? Na placa de rua. Quilômetros por hora. Velocidade é o que? Distância por tempo. Então, eu vou pegar aqui, ó, tempo e velocidade. Na medida que eu aumento a minha velocidade para chegar em um determinado local, o tempo que eu levo para chegar nesse local ele vai diminuindo. Isso é óbvio, vocês sabem. Então, na medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui. Isso quer dizer o quê? Que em relação uma à outra, elas são inversamente proporcionais. No próximo slide, pessoal, eu vou finalizar a aula aqui de vocês deixando o desafio. Eu já fiz a demonstração dessa propriedade e dessa aqui. E também dessa daqui, ó. Professor, como é que consegue essa outra aqui, com C e B ao quadrado? Nessa primeira eu multipliquei pela primeira. Para conseguir a segunda, você multiplica pela segunda dos dois lados. E agora, essa terceira fica como desafio para vocês, valendo 1 ponto para ajudar. Então, pessoal, é com vocês. Bons estudos para todos.